Do meu jeito é que é bom. Aliás, tudo que é bom é meu. Vamos conhecer as tendências físicas e emocionais do signo de Touro? Olá pessoal, estamos aqui no Filosofando no Jinshin Jyutsu. Toda quinta-feira a gente vem conhecer um pouquinho mais dessa sabedoria milenar japonesa que é o Jinshin Jyutsu. Nas terças eu ensino toques tão simples para você se tocar e se reequilibrar. E aqui na quinta a gente aprende que isso tudo é uma bagagem, um conhecimento muito profundo de conexão com a astrologia, com a numerologia, com os elementos da natureza. E começamos então agora a fazer a conexão direta de astrologia, uma vez que eu também sou astróloga, e as tendências naturais de cada signo para ter algum descompasso físico e emocional. Eu atendo aqui no meu consultório e sempre gosto de saber o mapa astrológico do meu paciente, para eu estudar cada caso, além do que ele me diz, as necessidades momentâneas que ele está precisando. Conhecendo o seu mapa, eu vejo aonde tem as fragilidades naturais daquele organismo, não só pelo signo. Por isso que esse vídeo é interessante para qualquer pessoa e não apenas para a pessoa do signo que a gente esteja falando. Hoje nós vamos falar sobre o signo de Touro e essas tendências, suscetibilidades físicas, fisiológicas. Mas todo mundo tem o signo de Touro no seu mapa. Mas vamos ao que interessa, conhecer um pouquinho mais dessa energia de Touro e como que ela se relaciona com o Jinshin Jyutsu, com a harmonização da saúde. Touro é um signo do elemento terra e isso é muito importante porque o elemento terra é realmente aquele que tem mais robustez, conexão com a terra, enraizamento. Todos os signos do elemento terra têm uma capacidade de se vincular com o mundo físico, com o corpo físico, com a vida na matéria, muito mais facilitada. É um plano onde as coisas acontecem lentamente. O progresso das coisas na matéria, no planeta físico aqui, é lento. É só a gente observar o nosso próprio crescimento. Quanto tempo não leva para a gente gestar um bebê, depois esse bebê nasce, quanto tempo não leva para esse bebê ficar mais independente? E depois de independente, quanto tempo não leva para ele saber o que ele gosta, por onde ele vai andar? Touro tem tudo a ver com essa paciência de contar com o tempo. É muito comum a gente ouvir dizer que taurinos são muito acomodados. É verdade que eles gostam do conforto, de desfrutar desse mundo físico da maneira mais confortável. Mas eles também são muito pau para toda obra. Eles estão ligados com a matéria. A dificuldade do taurino é de se mover adiante, porque na hora que ele acha aquele lugar gostoso, que está muito bem, confortável, ele tem medo de modificar aquela situação e perder aquele bem-estar. Então, uma das questões taurinas muito importantes de se reequilibrar é a coragem de se mover adiante, tendo que largar a mão da segurança que já conquistou para ter novas seguranças. Existe toda uma relação com os chakras também que a gente trabalha na meditação. Aqui no canal do YouTube eu faço pouca meditação, mas me siga no Instagram e uma vez por mês, pelo menos, eu dou alguma meditação para você fazer junto. E na meditação a gente usa esses chakras. E o chakra que está muito ligado com o signo de Touro é o chakra da garganta. Porque é muito importante a gente ver a relação de cada um dos signos com alguma área do corpo onde ele mais se identifica. Vamos ver aonde Touro aparece no corpo? Cada signo tem uma correspondência com uma área do corpo. No caso de Touro, é toda a região do pescoço. Pois é no pescoço.
Taurinos podem ter muitas questões nessa região do pescoço. Mas como eu estava falando agora antes, o chakra da garganta é nessa área do pescoço. E é um chakra que fala muito da gente se expressar. Mas não é expressar, falar, se mostrar no YouTube ou saber escrever muito bem. É outro tipo de expressão que a gente está falando aqui. É conseguir expressar a minha essência, ser eu mesmo e poder usar dessa energia na vida que eu tenho. Muitas vezes, a continuação da sua expressão, de colocar no mundo aquilo que ele é, de conhecer, de sentir, de experimentar e ousar na vida o que ele pode, como pessoa única que cada um de nós é, isso ele tem dificuldade. E daí ele trava a sua expressão, a sua inteireza não se coloca nesse mundo. E esse chakra da garganta, o pescoço, tem toda uma relação também com a glândula da tireoide. E ela tem muita relação com hormônios do nosso organismo. Mulheres costumam ter bastante questões nessas glândulas da tireoide, principalmente depois da menopausa, porque na menopausa os hormônios mudam todos e se essa glândula cresce demais ou diminui, pode dar o hipotiroidismo ou o hipertiroidismo, alterando os nossos humores. E é exatamente isso. Taurinos têm um humor que vou contar para você. Eles costumam ser muito pacientes e aguentar muita coisa. De repente, sai do taurino uma resposta atravessada que você não estava esperando. E é tudo que um taurino não quer, descontrole. Além disso, taurinos podem ter uma tendência a ter mais tensões aqui na área do pescoço. Pode ser na nuca, aqui atrás, ou mesmo na frente, toda essa região do ombro que fica muito tenso, ou às vezes até na postura, que levanta um pouco, pesa um pouco, toda essa área do pescoço e comecinho aqui dos ombros. Para ajudar tudo isso, se você é taurino ou não, ou às vezes se você tem uma energia do signo de touro forte no seu mapa, para tudo isso, eu tenho duas dicas muito rapidinhas. Na primeira dica é para a gente aliviar toda essa região do pescoço, dar uma acalmada nessa área toda. E já na segunda dica, a gente vai caprichar para a tireoide também. Vamos então juntos fazer esses passos para aliviar toda essa região da sua garganta, pescoço, enfim, vamos lá? Começamos colocando a mão direita na nuca do lado esquerdo, os dedos tocando a base ali do crânio, do lado esquerdo, enquanto a mão esquerda irá atrás do lado direito, logo abaixo da sua escápula. Use a costa das suas mãos para chegar o mais próximo desse ponto. Se não conseguir chegar exatamente no ponto, não tem problema. Cada trava de energia é uma esfera que cresce para os lados, para dentro do corpo e até mesmo para fora no corpo etérico. Relaxe nessa postura por uns 2 minutos, se puder. Então a mão direita sai da nuca e vai agora no ombro esquerdo. Cruze pela frente e deixe os dedos tocando no ombro mais próximo do início da coluna, das primeiras vértebras cervicais. E relaxe, permita que a energia flua pelos pontos. Para o outro lado, inverta todas as posturas. Como vocês viram, eu só mostrei um lado e disse que é só inverter para fazer para o outro lado. E agora que a gente já relaxou toda essa área aqui do pescoço e comecinho do ombro, eu quero dar a segunda dica. E essa dica, além de também ajudar a relaxar o pescoço, tem muito a ver com o chakra da garganta
e especialmente com a glândula da tireoide. É apenas um passo muito simples, mas fique bastante quando você fizer. Veja comigo. Começamos colocando a mão direita acima da sua clavícula, bem próximo da garganta, toque com bastante suavidade. E a mão esquerda irá atrás, do mesmo lado direito, dedos tocando próximo à sua coluna. É um sanduíche que a gente faz com esse lado direito da garganta. Respire. Relaxe. Se possível, sinta a pulsação nos pontos. Fique o tempo que puder. Para o outro lado, inverta a mão esquerda, vai logo acima da sua clavícula, bem próximo ao pescoço, e a mão direita atrás, no lado esquerdo, tocando próximo ali ao seu pescoço. Sempre relaxado, os braços podendo fluir a energia até os pontos que você toca. Respire. Uma delícia, não é? Eu espero que vocês aproveitem essas dicas, principalmente se forem taurinos ou ascendente em touro. Mas não deixe de consultar o seu mapa e ver que planetas estão nesse signo de touro, porque isso pode indicar questões emocionais, físicas, que você tem alguma tendência. Te aguardo. Próximo domingo vai ser diferente. Continuamos sabendo as energias astrológicas que vão influenciar a semana toda. Mas tá mudando de cara. Agora eu falo genericamente que energias astrológicas têm e já mostro como praticar alguns toques ou respirações, enfim, aquilo que pode ajudar a gente captar melhor essa energia da semana. O domingo astrológico continua bem astrológico, com explicação do que está acontecendo lá no Instagram. Então não deixe de me seguir no Instagram, que ali eu explico mais detalhadamente a astrologia. Aqui pegamos essa energia e praticamos para facilitar a nossa vida, ok? Não perca, é tudo novo!